Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Que Deus possa, através do seu santo e bom Espírito, estar em nossos corações nessa manhã, de uma forma diferenciada, de uma forma alegre, com a qual nós propositamos em nossos corações de estarmos aqui reunidos nesta manhã. Pois bem, o que Deus nunca esquece. No Brasil, especialmente no Brasil, se fala muito sobre, no meio educacional, sobre a forma, principal de avaliar os alunos. Então, veja bem, se você é aluno, você é avaliado por provas, habilidades de memória. Se você faz um concurso público, você é avaliado pelo quê? Sua habilidade de pintura, de declarar poesia, de compor música? Não. Também o quê? Memória. Percebe que o nosso sistema educacional, ele valoriza muito a nossa capacidade de lembrar. E se por acaso nós sabemos que são vários fatores influenciam naquele momento. Por exemplo, quem aqui já fez um concurso público? Às vezes você estudou tanto, muitas madrugadas aí adentro, estudando, e chega na hora aquela questão que você tinha certeza que estudou, você olha as opções e não recorda mais. Alguns anos, no ano 2016, eu tive a oportunidade de ir na terra do pastor Carlos Linares. E lá eu visitei o Museu da Inquisição, correto? Em Lima. Foi uma experiência incomum, ainda mais daquilo que se trata, daquilo que tem lá. A Espanha ela teve 3 vice-reinos na América do Sul, Central e Sul, isso. E um desses vice-reinos era ficar na cidade do Peru. E ali a gloriosa, título irônico, Inquisição, foi bem forte, foi bem abundante. E ali tem alguns relatos. Toda vez que algum de vocês visitam um museu, qual é a nossa principal intenção? Rememorar alguma coisa, seja através de um artefato, através de algum texto. Por exemplo, no Museu da Inquisição, lá em Lima, tem vários instrumentos de tortura, celas horríveis, em situações deploráveis. Você fica imaginando o cidadão ali dentro preso. Posições, eles usam bonecos hoje, nessas máquinas de tortura, e situações que nem compete para o momento agradável do sábado, compartilhar com vocês. Pois bem, a palavra museu, do original, do grego, museion, é bem curioso. Na mitologia grega, existia uma titânide, que é o feminino de titânide, chamada Mnemosine. Tanto é que quando nós vamos ao médico ou a um terapeuta holístico, primeiro eles fazem conosco uma anamnese. A palavra anamnese, usa esse termo grego, mnese, mnemosine, significa do grego memória. Mas o que isso tem a ver com o museu? Então, na mitologia grega, o grande Zeus, ele teve algumas filhas com Mnemosine. E essas filhas, em grego, chamada de musa. Então, você junta a palavra musa e Zeus. Qual a palavra que vem? Museu. A palavra museu significa a casa das filhas de Zeus. Por que isso? Qual o objetivo do museu? O museu não guarda memórias? E a mãe delas, na mitologia grega, não era Mnemosine? Memória, que significa memória. Ou seja, os gregos tinham costume de criar deuses para todas as coisas importantes. E nós falamos aqui de uma época em que, há muitos anos atrás, não existia a escrita. Tudo dependia do quê? Da capacidade de memória. Veja bem, se eu não me engano, Deuteronômio 6, é isso? 6, que fala, tu ensinarás a teus filhos, é isso mesmo? 6.
Então aqui nós vemos como era antigamente. Os pais passavam como? De pais para filho, a cada geração, as histórias, né? E no caso os pagãos, seus mitos, né? Eles passavam, dependiam da memória. E tinha que ter uma memória poderosa. Por exemplo, na Grécia Antiga, tinha uma deusa chamada deusa Nike. Hoje, Nike é uma das grandes marcas esportivas do mundo. Uma das duas maiores, né, entre elas e Adidas. A Nike, em grego, deusa da vitória. E hoje, né, aos atletas aí, né, que competem aí pelo mundo afora. Então, eles costumavam criar deuses para todas as coisas. Pois bem, queridos, é claro que não vim aqui para falar de mitologia, porque isso cairia bem para uma aula de história, filosofia, não é o momento. Mas, como vocês, né, ou alguns de vocês já viram o tema, o Deus que nunca esquece. Esse Deus, né, como disse a irmã Ellen Sass, sem S, né, irmã? Sem S. Sem S, não, sem acento, desculpa, sem acento. Sass sem S fica difícil, né? Nossa, escapou aqui. É a minha memória. Então, o que nós temos aqui, queridos? Esse Deus maravilhoso, esse Deus aparador, ele tem uma outra característica, irmã Ellen. Ele também nunca esquece. Isso é maravilhoso, né? Hoje, quanto de vocês já perderam alguma coisa pelo esquecimento? Né? A gente, né, tem, nessa geração, tem uma grande dificuldade de esquecer, porque são tantas informações, nós somos bombardeados a todo momento com tantas, por exemplo, você faz uma viagem, se você está de ônibus ou de carro, durante seu percurso, do seu local de origem até o seu destino, você já leu muitos outdoor, você, né, leu frase atrás de caminhão, de carro, né? São tantas coisas hoje, aquela poluição visual, que de repente o seu foco, ele desaparece, né? O nosso foco desaparece. Mas com Deus, queridos, não é assim. Deus nunca esquece. Neemias, ele deixou claro isso através de seu livro. E ele enumerou aqui uma certa quantidade, né, de referências, da qual Deus nunca esquece. A primeira delas nós encontramos Neemias 1, versículo 8. Alguém gostaria de nos ajudar? Neemias 1, versículo 8. Vamos lá para a primeira coisa que Deus nunca esquece. Quem gostaria? Leandro? Não? Vou ler Neemias, capítulo 1, verso 8, diz assim: Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Irmãos, amigos, internautas que nos acompanham, a promessa de Deus, a palavra dele é fiel e verdadeira. Aquilo que quando Neemias ele resgata, né, ele faz aqui uma anamnese, e a anamnese, o seu conceito no vocabulário, melhor, corrigindo, no dicionário, é uma reminiscência, né, de lembranças, de recordações, pouco precisa. Então, Neemias invoca aqui as lembranças, as vivências de quem? De Moisés, daquilo que Deus disse a um dos líderes do povo de Israel, quando ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Nossa, quando nós olhamos ou escutamos, né, Deus falando, lembra-te, falando para Deus, lembra-te, né? Porque quando nós lemos Êxodo 20, capítulo 8, ou melhor, capítulo 20, versículo 8, o que diz lá? Oi? Lembra-te, mas esse lembra-te é do homem para Deus ou de Deus para o homem? De Deus para o homem. É normal, né? Porque como seres humanos e pecadores somos falhos.
né, como mencionou a irmã Ellen. Nós somos falhos, Deus nunca. Mas agora, percebe a situação, queridos? Agora Neemias olha para Deus, né, e fala, lembra-te. Será que Deus esquece? É claro que nós, ao estudarmos a palavra de Deus, entendemos que aqui é uma retórica, né, uso de retórica. É uma força de expressão, é apenas uma linguagem, né, não sei se eu posso dizer poética, expressiva, para fazer-nos entender, né, porque essas palavras, claro, chegaram até os nossos dias, de que, na verdade, está reforçando a capacidade de Deus de não esquecer das suas promessas. Não, Deus não esquece, Deus lembra de tudo que Ele promete. A palavra Jeremias 1,12 diz, velo sobre a minha palavra para o quê? Para cumprir. Então, a palavra de Deus para confirmar que Ele nunca esquece, que Ele nunca deixa de cumprir a sua palavra, está registrado no livro de Jeremias, capítulo 1,12. Velo sobre a minha palavra para a cumprir. E é isso que Deus faz. Você tem uma promessa de Deus no seu coração? Tem pessoas, né, que sentem que ele tem uma promessa de Deus. E às vezes quantas vezes nós olhamos, né, ou abrimos a palavra de Deus, e ali encontramos, de repente, numa manhã, ou num culto da noite, e ao ler uma passagem importante, uma passagem interessante, de repente estava passando por uma semana com dificuldades, com adversidades, seja ela de qualquer natureza, você lê na palavra de Deus, e a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela sempre tem resposta para tudo. Para todos os anseios da humanidade, a palavra de Deus tem um texto bíblico. E ali, de repente, já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, de abrir a palavra do Senhor e encontrar um texto que parece que Deus está na sua frente e está te falando aquilo naquele momento. Quantos já sentiram isso? Amém? Esse é o Deus maravilhoso, né? Que Ele coloca a promessa e essa promessa Ele cumpre. É claro, não querendo entrar nos méritos, mas existe situações em que Deus, para cumprir a sua promessa, existe o quê? Condições. Ok? Neemias capítulo 5, versículo 19. Outra pessoa, por favor, Neemias capítulo 5, versículo 19. Vamos acompanhar aqui o que diz Neemias novamente sobre Deus. Alguém gostaria de ajudar? Neemias 5, 19. Lembra-te de mim, para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Obrigado, irmã Luciana. Esse foi o texto, né, áureo desta mensagem. Queridos, lembra-te de mim. Agora Neemias, podemos dizer que ousou um pouco mais. Agora depois de primeiro ele falar, Senhor, lembra-te das tuas promessas. Agora Neemias fala, lembra-te de mim. Quem é o homem? A palavra de Deus diz, quem é o homem para que Deus faça o quê? Quantos se recordam do restante desse texto? Quem é o homem para que Deus... Oi? Se lembre dele, é isso mesmo, a continuação? Quem é o homem? Quem somos nós? Para que Deus venha se lembrar. Qual é a nossa importância nesse universo? Nessa grandiosa obra, né, feita pelas mãos de Deus, só a nível, né, matemático, numérico, só a nossa Via Láctea, que é apenas uma dentre as bilhões observável, que o homem sabe que existe,
ela tem 100 mil anos-luz de comprimento, diâmetro, algo assim. Ou seja, para atravessá-la toda, nós precisaríamos viajar na velocidade da luz durante 100 mil anos, para atravessar só a nossa Via Láctea, ou a nossa galáxia. Então, quem somos nós para que Deus se lembre? Ok, Neemias foi ousado, então, ao falar: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te dos seus servos. Alguns anos atrás, uma equipe de botânicos foram fazer uma viagem, junto à natureza, para pesquisar plantinhas novas, ervas novas, para, quem sabe, descobrir novos remédios ou fitoterápicos novos. E aconteceu que, olhando assim, ao longe, desses pesquisadores, cientistas, com o seu binóculo, conseguiu visualizar, bem assim, numa fresta bem estreitíssima de uma rocha, bem quase lá num despenhadeiro, um tipo de flor muito rara e desconhecida. Nossa, interessante, Chamou a equipe, posicionou naquela possível nova descoberta, só que agora eles começaram a criar uma logística para alcançar essa flor, e não era fácil. Entenderam que, com os equipamentos que trouxeram, com os recursos e as ferramentas que eles tinham, tinha que ser alguém leve, pequeno, usar uma corda, e essa pessoa teria que confiar no seu aparador, teria que ter bastante confiança. Aí viram que um dos pesquisadores, sabe aquele paizão de coração grande, levou o seu filho pequeno. Viram aquela criança ali, na sua pré-adolescência, convidaram. Ele falou: pois bem, eu vou sim, só que me espera um pouquinho. Quando o menino se afastou, demorou um pouco, a equipe começou a pensar: será que esse menino volta? Eu acho que ele deu, num popular, um migué. Ele saiu, não volta mais. Porém, o que acontece? Aquele menino volta minutos depois, segurando aonde? Nas mãos do seu pai. Em quem que ele confiava? Somente no seu pai, para segurar a corda. Essa confiança que brotou, imagino eu, no coração de Neemias, para dizer: Senhor, lembre-se de mim, que sou teu servo, que fiz isso, fiz aquilo. E a palavra de Deus continua no livro de Isaías 49, versículo 15. Diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me... O quê? Um verbo. Esquecerei de ti. Maravilhosa promessa que nós temos para esse... Ainda, respiramos os ares de um novo ano. E devemos ter cuidado, respirar os ares de 2021. Mas ainda respiramos, os ares de um novo ano. Ok? Neemias 6,14, queridos, nós temos o seguinte. Eu vou ler para adiantar o nosso processo. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, no tocante a estas tuas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. De quem Deus também nunca esquece? De nossos o quê? Inimigos. De nossos inimigos. E se você falar que você passou por essa vida, ou ainda está nessa vida, e não tem inimigo, ou nunca teve, eu posso dizer que você está no lugar errado. Querendo ou não querendo, querendo ou não, melhor, todos nós, atraímos de alguma forma algum tipo de adversidade. Querendo, mesmo que você não faça nada, alguém vai dizer: olha, isso aí vai ser criticado porque não faz nada. Se você fizer muito, olha, isso aí está fazendo muito. Então
não adianta. No caso de Neemias foi diferente, foi uma inimizade declarada. Por quê? Neemias podia estar na sua zona de conforto, porque, para quem não se recorda, né, para quem a memória fugiu, Neemias servia a quem? A uma corte muito importante de sua época. A palavra de Deus diz que era copeiro de quem? Do rei, um homem de confiança. Assistia ao rei como? Presencialmente. E de repente conhecia até muitos segredos do rei. Tinham a total confiança do rei. Mas o seu coração estava onde? No seu povo e na terra arrasada, depois cativeiro babilônico. E agora Neemias resolve retornar para Jerusalém para empreender uma reforma, tanto material quanto o quê? Espiritual em seu povo. Neemias estava com este empenho. Outro, poderia, não, estou aqui no conforto, ganho bem. Outro dia, estava eu e minha esposa vendo, tinha um concurso, um processo seletivo para trabalhar, não sei do que, da rainha da Inglaterra. Não sei se recorda o valor do salário e a profissão. Era uma função, só sei que equivalia uns, acho que 30 mil, Milei, uns 30 mil reais, só para trabalhar lá umas coisinhas simples para a rainha da Inglaterra. Não ganhava pouco, eu imagino, Neemias. Devia ter uma vida maravilhosa, mas mesmo assim ele sai dessa zona de conforto, vai até cidades destruídas, muro destruído, sem segurança, inimigos que não faltavam. E agora lembra, de 3 nomes: Tobias, Sambalate e Noádia. Irmãos, amigos internautas, não era só o inimigo pagão. Quando ele fala aqui, olha, a profetisa Noádia. Muitas vezes a adversidade não vem só da onde? De fora, vem também de dentro. Tinha até uma profetisa Noádia. E Deus maravilhoso, trabalhou para livrar o seu povo. Da mesma forma que Deus não se esquece de seus servos, também se lembra de seus inimigos. A palavra de Deus avisa aqui: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Quando alguém se levanta contra nós, não precisamos ter medo, e não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando você recebe uma coisa ruim da parte, seja lá qualquer pessoa que seja, a primeira coisa que você deseja é se vingar. Aí fica planejando, aí você vai almoçar e leva o inimigo para a mesa do almoço. Tu vai dormir e leva o inimigo também. Você vai viajar, tu leva ele na cabeça, na memória, Não é isso que Deus pede. É por isso que quando Cristo veio a essa terra, a sua doutrina não foi aceita pela maioria, porque ele tinha uma doutrina totalmente diferente, podemos dizer absurda, utópica, para as mentes medíocres do seu tempo. Porque quando ele fala, amai os vossos inimigos, aí os grandes líderes de Israel, os ortodoxos, o quê? Amar os romanos? Aqueles que crucificam os de nós? O quê? Amar? Não, os gregos? Não. Amai os vossos inimigos. Queridos, continuando, Neemias diz, 13:14, por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Olha aqui, hein? Quem diz que Deus não olha para as boas obras? Porém, há uma ressalva. Não quero ser herege o suficiente para fazê-los entender que seremos salvos o quê?
pelas nossas obras. Não, isso de maneira nenhuma. Aliás, a palavra inspiração diz que nós somos salvos para fazer o quê? Para realizar as boas obras, não salvos por ela, correto? Ok, esclarecida essa parte, nós temos algo importante. Neemias havia deixado tudo o que tinha para dedicar um longo tempo pela restauração da cidade santa. Assim como o rei registrava os feitos heróicos de seus valentes, recompensando cada um, Neemias pede a Deus que se lembrasse do quê? De suas obras. Também, como bom administrador, sabia registrar todos os relatórios de cada obra realizada. É isso que nós vemos, né? Neemias aqui não estava sendo um arrogante, um presunçoso diante de Deus. Ele apenas, eu posso imaginar, ou de repente podemos, né, fazer o exercício da boa hermenêutica e chegar à conclusão que, como um bom administrador, né, como um bom registrador, né, ele imaginava que Deus também registrava os feitos. Claro, nós sabemos pela palavra de Deus que há um livro especial no céu que registra todos os bons atos. Qual é o nome desse bom livro? Oi? Livro memorial. Então Deus também trabalha assim, não é verdade? Deus tem uma boa memória. É muito maravilhoso, né? Pensar desse Deus que lembra-se sempre das coisas. Neemias 13, 22, diz assim o texto: também mandei aos levitas que se purificasse e viesse guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua misericórdia. Irmãos, a palavra misericórdia, ela vem de dois vocábulos do latim: miseris, pobreza, e cordis, coração. Ou seja, é claro que a palavra, ao longo do tempo, ela sofreu uma semântica, né, o efeito da semântica, porque a semântica é a mudança de valor, ou agregou outros valores. Mas a palavra misericórdia, em seu ato original, ela simbolizava uma pessoa pobre de coração. E é claro, o pobre de coração, ele precisa de misericórdia, e não tem essa misericórdia, né? Porque parece que, quando nós vamos lá na etimologia da palavra, miseres, mas córdia, ou seja, pobreza do coração, parece que o pobre de coração é que é o misericordioso, no original da palavra. Mas hoje nós entendemos que, sim, em nossas falhas, em nossa pobreza de coração, o que nós precisamos? Da misericórdia divina. E é aí que entra esse texto de Neemias. Me perdoa segundo a abundância do quê? Da sua misericórdia. Era Deus que é pobre de coração, ou somos nós que somos pobres de coração? Somos nós. Queridos, Neemias 13, 29 diz: lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Qual é a invocação de Neemias agora nesse texto? Senhor, lembre-se da tua aliança. Quantos de vocês já fizeram um pacto com Deus ou com alguém, um compromisso assim verbal? No tempo da escola missionária, é comum, né, os colegas fazerem pactos, né, com os outros colegas. Olha, quando você chega lá, isso e aquilo. Você vai batizar o meu filho. Já aconteceu isso, né? Essas histórias, essas coisas de pactos. Mas essa aliança aqui, da qual nós falamos, não depende da vontade do homem. Essa aliança aqui, ela depende de quem? Simplesmente da capacidade de Deus lembrar. E Deus esquece? Não.
Mas, claro, toda aliança, todo pacto de Deus, haja vista quando nós abrimos o Velho Testamento, nós entendemos pelas palavras inspiradas que toda aliança ela é o quê? Condicional. Por quê? Porque a vontade de Deus sempre é, e sempre foi e sempre será de cumprir. Mas ele cria alguns requisitos, estabelece alguns requisitos. Nesse caso, em especial, quem quebrou os requisitos? Neemias volta, né, daquilo que nós já mencionamos, do seu conforto, de sua riqueza, para viver ali no meio das rochas quebradas, muros caídos, né, casas sem teto, sei lá como estava a situação de Jerusalém naquela época, né, uma situação horrível, deplorável. E agora encontra os sacerdotes, os levitas, fazendo o quê? Casaram-se com mulheres estrangeiras, com mulheres pagãs. Aí ele, o que eu vou fazer, se exatamente foi esse pecado que fez Deus nos levar a cativeiro? Agora o povo continua cometendo o mesmo pecado, o que será de nós? Então agora Neemias, né, instala uma reforma espiritual em Israel, e ele invoca essa lembrança de Deus. Senhor, lembra da tua aliança, da tua promessa que faria voltar o seu povo a esta terra. Né? Esse povo é maravilhoso. Outro dia, estava vendo, junto com o Mirley, ali em Israel existe uma praça, em Jerusalém existe uma praça, e o nome dessa praça é Osvaldo Aranha. Quantos conhecem a história? Osvaldo Aranha, o diplomata brasileiro, que no ano de 1947, se não me engano em agosto, né, de 47, mais ou menos isso, ele, presidindo a reunião da ONU, fez possível, abre aspas, com um jeitinho brasileiro, que Israel voltasse a ser uma nação novamente. É por isso que Israel brasileiro é bem-vindo lá, e tem uma praça com o nome desse diplomata brasileiro, e escrito em português, Osvaldo, em homenagem a Osvaldo Aranha. Continuando, queridos, nós temos aqui, né, como eu prometi, a última lembrança invocada de Neemias a Deus. Neemias 13:31. Como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Neemias chegou ao ponto agora no final, e uma de suas 7 invocações, das quais esta é a última, é dizer: Senhor, lembra-te de minhas ofertas, das lenhas que eu trouxe, das minhas ofertas de primícias, e as outras, né, tão especiais o quanto. Parece que Neemias, ao falar isso, ele toca num ponto muito sagrado, né, para o homem dessa geração. Algum tempo atrás, eu escutei, né, um missionário falando: você pode falar para as pessoas muitas coisas, ensinar várias doutrinas, né, muita mudança. E essas, dependendo do nível de interesse da pessoa, ela pode mudar isso rapidamente. Mas não toque em 2 coisas: na sua comida e no seu bolso. Eu também gostaria de falar isso para Deus em tempo hábil e oportuno. E desejo também que cada um de vocês que estão aqui nos assistindo presencialmente e aqueles que estão à distância, que possam dizer, como Neemias disse: Senhor, lembra das tuas promessas, lembra dos teus servos, lembra de nossos inimigos, lembra das nossas obras, lembra da sua misericórdia, lembra da sua aliança, e também lembre-se de nossas contribuições. Quando você coloca isso tudo sobre
um painel, né, como num painel assim em sequência, nós olhamos, né, imaginamos, nossa, muito ousado isso da parte de Neemias. Mas, queridos, não é à toa que Neemias é considerado, entre nosso meio, por que não dizer assim, um grande reformador. Essa é a característica, são alguns dos elementos, né, principais de um grande reformador, de um grande cristão do século 21, aquele que pode olhar para Deus, ajoelhar-se diante do seu Salvador e dizer essas palavras, não com ousadia, porque quando você olha no Velho Testamento, você lê o diálogo de Abraão, aparentemente, né, para quem está de fora, olha assim de fora, eu digo espiritualmente falando, parece que Abraão foi ousado, né, naquele diálogo com Deus. Senhor, mas se tiver tantas pessoas ali, você não vai destruir Sodoma, né? Mas olha, eu vou ousar um pouquinho mais. Mas e se tiver um pouquinho menos? Veja bem, será que Deus não sabe a quantidade de misericórdia que Ele precisa usar? Foi preciso realmente, seria preciso na história Abraão ter esse diálogo com Deus? Se você olhar a nossa necessidade para a nossa salvação, se a Bíblia não tivesse esse diálogo, acredito eu que não faria diferença na minha salvação. Mas Deus a colocou, permitiu que entrasse, né, por algum propósito. Talvez eu desconheça esse propósito. Mas da mesma forma, Neemias foi também aparentemente ousado, mas não. Foi apenas um homem que vivia segundo o coração de Deus, que tinha o desejo de receber todas as bênçãos, de usufruir da misericórdia, de usufruir da aliança, da proteção, do cuidado de Deus. E é isso que eu desejo, queridos amigos, irmãos, internautas, para cada um de vocês deste ano de 2021. Que todos nós, juntamente com Deus, possamos usufruir de tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém?